tínhamos uma pauta que ela era recorrente. Há anos, nós fazíamos matéria denunciando funcionários fantasmas na Assembleia. Ora de um deputado, ora de outro. Nereu Moura, Hélio Rusch, enfim. Foram vários os deputados, Beth Pavin, que nós denunciamos. Era essa a pauta, era uma pauta de muitos anos. Um momento específico anterior à série de Diários Secretos foi uma investigação que a RPC fez sobre funcionários fantasmas da deputada Beth Pavin. E o que ocorreu foi que alguém nos trouxe uma denúncia, documentos a respeito desses funcionários, que é o que geralmente hoje acontece no jornalismo em nível nacional, em todos os jornais, é um jornalismo denuncista. Então essa pessoa chegou até a TV e nos entregou documentos que mostravam, que insinuavam que a Beth Pavin tinha funcionários fantasmas. Nós fomos checar esses documentos, eles eram verdadeiros, fomos checar as pessoas e elas de fato não trabalhavam na Assembleia. Foi essa matéria que nós levamos ao ar, falando mais uma vez de um único deputado. E houve um questionamento externo, primeiro, das pessoas ligadas, do grupo ligado à Beth Pavin, e depois também interno, de qual era a razão, por que nós tínhamos elegido a Beth Pavin e denunciado a Beth Pavin se todos os outros deputados também tinham funcionários fantasmas. Nós não sabíamos que todos os outros funcionários fantasmas, deputados tinham funcionários fantasmas, mas isso era uma ideia, né? Uma ideia que estava no imaginário da coletivo, no imaginário da sociedade, das pessoas, enfim. E estava também no imaginário do grupo da Beth Pavin, porque foram eles que nos questionaram por que a Beth, se todos os deputados têm. Então a pauta surge a partir deste questionamento. Nós vamos então para a tentativa de encontrar os documentos que nos mostrassem quem eram os deputados que mantinham funcionários fantasmas. Os deputados, e não a direção da Assembleia. Os deputados, e não o senhor Aviv Miguel. Nesse momento é que nós entramos em contato com aquela pessoa que tinha nos trazido a documentação dos funcionários da Beth Pavin e perguntamos onde você obteve esses documentos. E ele nos indica o caminho para chegar até um local onde estavam os diários da Assembleia, até então mantidos em sigilo. Nós não tínhamos ideia do que nós iríamos encontrar quando nós começamos a fazer o levantamento. Até porque os documentos que nós conseguimos na Assembleia, nesse primeiro momento, eles são muito precários. Eles eram poucos, mas faltavam muitos exemplares. O momento importante foi quando nós conseguimos obter todos os diários numerados do ano 2006. Então nós nos colocamos o objetivo de conseguir todos os diários numerados dali para frente. E chega um momento que nós temos todos os diários numerados de 2006 a 2009, ano em que o Nelson Justus, o presidente da Assembleia, divulgou a lista da transparência. E além de ter os diários avulsos que escondiam a maioria dos atos de nomeação e de trânsito de funcionários na Assembleia e que escondiam, sobretudo, os fantasmas, os laranjas da Assembleia, existiam também centenas de atos da Assembleia que não foram publicados até hoje. E foi nesse sentido que inclusive, nominamos a série Diários Secretos, porque eles eram, de fato, secretos e eles eram impossíveis de ser fiscalizados. Não era impossível alguém fiscalizar os atos da Assembleia. Nós não tivemos nenhuma ameaça, entende? Há uma tensão, nós temos um pouco de medo, todos nós, enfim, porque eram muitas pessoas que estavam ali dentro. Nós temos o entendimento de que esse é um trabalho muito coletivo. A gente espera que haja do outro lado esse discernimento, né? Eles são dezenas, talvez uma centena de profissionais que trabalharam nesse material. Acho que não faria sentido você escolher alguém
para uma vingança. É evidente que a gente teme porque, sobretudo, não as pessoas que comandaram o processo, mas as pessoas que estavam no nível mais baixo, que são milhares de pessoas que acabaram perdendo o emprego e deixando de receber essas benesses da Assembleia. Você precisa pensar a longo prazo na matéria de investigação. Você não pode pensar ela a curto prazo. Anonimato é absolutamente fundamental. Quer dizer, então você precisa de uma série de coisas. Você precisa planejar. Você precisa perseverar, porque é muito fácil você desistir no caminho. É uma coisa que não te dá resultado imediato. Nós levamos 2 anos fazendo uma coisa muito chata. Porque é muito chato você ficar na frente do computador durante 10 horas digitando nome, digitando data, digitando observações de movimentação de pessoas. Quer dizer, não é nada prazeroso, não tem prazer nenhum. É só sofrimento. E todos os dias, durante muito tempo. E cansa, e o seu olho dói, e você se alimenta mal, e você não vê a sua família, e você deixa de aproveitar a sua vida porque você é jovem, e você não vai pra balada porque você trabalha até tarde, você tem que acordar cedo para trabalhar de novo. E você tem que ser organizado porque um detalhe na informação que você deixou de observar muda todo o contexto quando você vai fazer cruzamento de dados. E você pode afetar a vida de alguém. Então, nós checamos 5 vezes. Olhamos e reolhamos e olhamos e reolhamos, porque nós queríamos colocar essas informações na internet, porque a sociedade, afinal, tivesse condições de saber qual eram os diários e as movimentações e os funcionários, para que as pessoas no interior do estado pudessem olhar quem eram os seus funcionários, para que as pessoas aqui de União da Vitória pudessem entrar no site lá, Diários Secretos, e de olhar quais eram os funcionários dos deputados aqui da região, e se eles de fato faziam alguma coisa pela Assembleia, ou se eles eram meros cabos eleitorais desses deputados. Né? E o que nós descobrimos? Empresários, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos que eram funcionários da Assembleia, a gente não sabe se eles de fato trabalhavam. De fato, você precisa de tudo isso ao mesmo tempo. E uma ideia que é a ideia que permeia isso tudo, a ideia de fazer um serviço para a sociedade, de você focar no interesse público, e que é, na verdade, não só no jornalismo investigativo. Acho que todo jornalismo é, por essência, investigativo. O jornalismo cultural, ele é investigativo. O jornalismo econômico, ele é investigativo. Quer dizer, se nominou esse jornalismo de denúncia como jornalismo de investigação. Os deputados são responsáveis pelos funcionários dos gabinetes e os tais agentes políticos que é uma figura que eu não entendo até hoje qual que é a função do agente político. Porque o argumento dos deputados é de que eles são necessários para atender as comunidades onde eles se elegem, os seus eleitores, etc. E tal. Esses eleitores têm os vereadores, têm os prefeitos dessas cidades, que são os agentes políticos nas cidades, para resolver as demandas dessas cidades. E se essa demanda não for uma demanda municipal, for uma demanda estadual, os vereadores têm como ligar para o deputado ou ir para Curitiba. Eles fazem isso sempre. Eles vivem cobrando diárias das câmaras municipais. Os prefeitos vivem cobrando diárias e vão se reunir com o governador e com os deputados. Eu acho que não faz o menor sentido. E são centenas de funcionários. Então, e esses funcionários são os que nós encontramos os piores problemas, que eram os vereadores, os prefeitos, ou melhor, os ex-vereadores, os ex-prefeitos, empresários, caras que em absoluto fazem alguma coisa pela sociedade. Eu não sei por que a sociedade tolera isso. Eu acho que a gente tem que ser intransigente com isso. Eles são síndicos, administrando o dinheiro que é nosso, que é da sociedade. Ora, você aceitaria que no seu prédio o síndico ficasse com
com o dinheiro que sobra do pagamento do condomínio? Porque era isso que acontecia na Assembleia. A Assembleia do Estado, as câmaras municipais, elas recebem um dinheiro que é do governo do Estado e das prefeituras. Se elas não gastarem esse dinheiro ao longo do ano, elas têm o dever de devolver. A Assembleia nunca devolveu um tostão. Esse ano o presidente disse que vai devolver 40 milhões. Ora, onde foram os 40 milhões nos outros anos? Ora, quais são as cidades do estado do Paraná que têm portais em que são divulgados os funcionários, a lotação deles, os salários e os gastos das câmaras e das prefeituras? Quais são? Isso está na lei. Enfim, isso devia ser uma coisa corriqueira. E não é. Mas não basta. O que a divulgação da lista da transparência da Assembleia demonstrou é que nós temos que estar preparados para olhar se a informação que está sendo divulgada é verdadeira ou se ela é falsa. Ora, a Vanilda e a Germina, que são personagens centrais da série Diários Secretos, que são duas agricultoras do interior de uma cidadezinha da região metropolitana de Curitiba, que vivem em casa de chão batido. Agricultoras receberam milhões de reais em contas que elas não movimentavam. E elas foram parar na lista de transparência, elas foram parar na lista de funcionários. Olha a ousadia, a falta de vergonha, o menosprezo com a sociedade, o menosprezo com as pessoas, em que você diz, esses são os nossos funcionários, elas são duas agricultoras que vivem com o pé na lama, que vivem em casas que não tem sequer chão, que ganham milhões. Ora, e se por acaso nós não tivéssemos tido a oportunidade que a nossa empresa nos deu de ficar durante tanto tempo olhando para esses nomes, para chegar no J, para chegar no V, ao final da lista, e encontrar essas pessoas, elas estariam até hoje na lista de servidores da Assembleia. A sociedade não está preparada, ela não tem instituições para fazer isso. Nos Estados Unidos existem 30 centros de jornalismo investigativo sem fins lucrativos, são ONGs, porque eles entendem que lá existe um momento que a sociedade precisa se proteger. Então é a sociedade que financia. E em 2009 eles captaram 368 milhões de reais da sociedade. É muito dinheiro que a sociedade destina para grupos de jornalistas fazer o trabalho de proteção aos interesses da sociedade. Quer dizer que o ESSO, ele embora no diploma apareça o nosso nome, meu, do Gabriel Tabachek, da Kátia Brembati, do Carlos Kobel, ele é um prêmio dos jornalistas da EPC que trabalharam, ele é um prêmio do grupo paranaense de comunicação, e ele é sobretudo um prêmio da sociedade do Paraná, porque aquelas 30 mil pessoas em 13 cidades que foram para a rua com o movimento Paraná que Queremos, um movimento que foi capitaneado pela OAB, pelo Dr. Glombe, enfim, essas pessoas que nesses dias de chuva, de frio, que foram para a rua, que fizeram isso ficar tão importante, esse trabalho ficar importante e ser reconhecido. E isso teve dimensão que transcendeu o Paraná. Havia muito tempo que tantas pessoas não iam para a rua. Eu acho que só no episódio do Fora Collor, eu imagino que antes tantas pessoas tinham ido, eu não sei quando foi, e nem sei se no Fora Collor, acho que nas diretas que tantas pessoas tinham ido para a rua no Paraná quando foi nesse episódio. Quer dizer, foi um momento, pra gente, foi um momento mágico, assim, de muita felicidade, assim. Então, na verdade, quem agradece somos nós que tivemos essa oportunidade.